Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Bom, eu vim fazer a apresentação, então, do estado da arte, o que foi proposta de estudo, que é relacionado a genômicos e proteômicos, tá? No final das contas, ficou mais para proteômica do que para genômica. Bom, de qualquer maneira, esse estudo foi realizado na disciplina de Ciência e Visualização de Dados de Saúde, a EA 386X, ofertada pelo professor André e pela professora Paula, nesse primeiro semestre de 2020. Então vamos para a apresentação. Bom, então o estudo em si foi relacionado a essa pergunta, né? Me propus a fazer os estudos relacionados a quais as principais técnicas para a predição de estrutura molecular de proteínas, tá? Bom, como critério de busca, né, de pesquisa para tentar responder e encontrar a melhor resposta para essa pergunta, as fontes que eu utilizei foram o Google Acadêmico e o PubMed, principalmente o PubMed por ter bastante papers relacionados à área, né, de proteínas. Bom, com relação aos termos, depois de algumas buscas, eu encontrei alguns termos que fizeram com que trouxesse alguns papers relacionados. Aqui eu estou colocando 3 principais termos, mas foram 5 ou 6, se eu não me engano agora, onde os principais foram Protein Structure Prediction, Protein Structure Modeling e Automate Protein Structure Determination. Tá? Dessa maneira como estão aí, com aspas duplas no termo todo, ou só uma parte, enfim, dessa maneira. Em relação à busca e ordenação dos resultados, então, buscando no Google Scholar e no PubMed, a ideia foi tentar pegar papers desde 2016, 2015 ali do PubMed, mas desde 2016 para frente, até 2020, né? Classificando por relevância, o caso o Best Match que a ferramenta traz, né? No caso do Google Scholar não foram removidas patentes e citações, e foram pegos aproximadamente os primeiros 20 resultados de cada um dos termos. Então, tendo 25 termos, seria em torno de média de 100 resultados. Né? No PubMed foi feito basicamente a mesma coisa, exceto que lá foi selecionado o texto completo e também a questão dos 20 resultados. Tá? Bom, nesse sentido, a pesquisa toda trouxe 131 papers como resultado. Desses 131, 48 foram selecionados depois de ter lido o abstract deles, que dá em torno de 36% do resultado total. E desses 48 processados, 22 foram efetivamente lidos e analisados com os seus resultados, que dá em torno de 17% do total final. Então ficou um pouquinho abaixo de 20%. Bom, aqui é a distribuição de como foi feita a leitura dos papers pelos anos, né? Então, apesar de ter pego papers de 2015, não foi selecionado nenhum efetivamente no final para leitura. E a maior concentração deles foi de 2019, então os lidos são a cor mais escura, né? Então, o de 2019 foi o que teve maior quantidade de papers selecionados para leitura. E aí a gente vai ver por que esse 2019 tem maior quantidade, no sentido de que a gente tem um evento que acontece bianual. Eu vou falar depois mais para frente. Bom, a motivação para o estudo das proteínas, né? Então, a ideia de estudar a predição de proteínas pode ajudar nós, seres humanos, a criação de novos formatos, vitaminas, enfim, além de terapias genéticas mais eficientes também, né? Ou melhorias e alterações metabólicas no organismo, tentando melhorar transportes transporte dentro de organismos e etc. e tal, né? Além de outros tipos de interação, porque as proteínas servem para muitas outras coisas diferentes, tem muitas funcionalidades, né? Então, entender e predizer novas estruturas proteicas pode nos ajudar a encontrar novos caminhos, tanto para transporte de nutrientes, enfim, como para outras coisas que elas são úteis. Depois de realizado o estudo, né, de lido todos os papers, encontrei 2 classificações principais em método de predição, né? Então, são os métodos de predição. Um é o conhecido, dito como ab initio, né? E o outro é o template base. O ab initio também é conhecido como template free, né? Por quê? Bom, a ideia do ab initio, então, é que ele vai criar as estruturas 3Ds da proteína, né? Criar a proteína do zero, sem nenhum prévio conhecimento da estrutura, né?
e vai se basear nessa criação através de princípios físicos. Então, a ideia é que você consiga criar estruturas proteicas com menor energia, né? Entre os aminoácidos. Já o template base, a ideia é que você cria as estruturas proteicas baseadas em estruturas já pré-conhecidas pelos seres humanos. Então, existem bases de dados, como citado aqui o PDB, onde você tem uma vasta gama de estruturas proteicas. Não é exaustiva, tem muito mais estruturas para serem descobertas, mas você tem uma vasta gama de estruturas proteicas que podem ser utilizadas combinando partes de cada uma delas para criar uma nova estrutura. Também baseando sempre em menor energia, menor distância e tudo mais. Tá? Bom, tendo em vista essa predição, foi criado em 1994 o CASP, que é o Critical Assessment of Methods of Protein Structure Prediction, que é uma competição, vamos dizer uma competição, mas é um evento bienal, né, cujo objetivo é identificar o progresso que acontece na área de proteínas, né, da predição de proteínas. Então ele foi criado em 94, foi a primeira edição do CASP-1, e agora em 2020 está acontecendo a 14ª edição, o CASP-14. O CASP é subsidiado pelo Instituto Nacional de Medicina de Ciências Médicas Gerais, né, dos Estados Unidos, e aqui ao nosso lado tem um exemplo que foi tirado do CASP-6, né, de uma proteína TM0919, onde a proteína original é representada pela letra A, que é só em azul, né, e aí tem dois modelos preditivos da estrutura proteica, o modelo B e o modelo C. O modelo B é um modelo relativamente bom, tirando em relação a algumas questões espaciais da orientação da proteína, mas ele prevê basicamente a maior parte dela. E o modelo C é um modelo não tão bom, onde além de erros espaciais, ele também perde a questão de aminoácidos, de falta de estruturas dos aminoácidos. Né? Bom, seguindo essa questão dos modelos das predições, então a gente tem modelos computacionais baseados tanto no ab initio quanto no template base. Alguns eles navegam entre os dois, né? São os modelos um pouco mais híbridos, mas essa classificação a gente pode colocar esses modelos aqui. Então, o modelo de ab initio, a gente tem como exemplo mais recente o AlphaFold, do Google, né? Temos o RaptorX da Universidade de Chicago, o Quark e o Rosetta, né? No caso, o Rosetta é um projeto bem antigo, que talvez muito mais conhecido do que os outros, né? Mas todos eles são a ideia de você criar as estruturas proteicas do zero, sem ter uma base especificamente guardada num banco. É claro que, por exemplo, casos como o AlphaFold, ele vai usar essas bases de dados, porque usa Deep Learning, ele vai usar essas bases de dados para tentar prever as novas estruturas, baseadas em estruturas já existentes, né? Mas a ideia deles aqui é que você não faça uma montagem através de estruturas já pré-existentes, né? Diferentemente do template base, que aí representantes constam, por exemplo, o iTasker, o Pyre2, o Answer Suite e o Modeler, onde a ideia é que você varra bases de dados, por exemplo, do PDB, execute uma busca na base de dados por estruturas semelhantes à que você quer construir, e aí você constrói a nova estrutura baseada em pequenos pedaços das outras estruturas, né? É um pouco mais complexo do que isso, visto que você tem alinhamento de uma estrutura tridimensional e tudo mais, mas em linhas gerais, grosso modo, é dessa maneira que é feito. Dentro do CASP, então, como é um evento que acontece bienal, já tem 14 edições, aqui tem um gráfico que eles construíram baseado em qual a melhoria de cada vez que o evento acontece. Então a gente pode ver que a linha preta, né, que ela é uma linha que está subindo um pouco, né, quase ficando reta, é a linha do último CASP. Então a ideia é que as dificuldades de proteínas, né, proteínas mais simples, elas já são bem resolvidas, tem uma porcentagem bem alta de acurácia, né, em relação às dificuldades mais difíceis, que são estruturas mais complexas, com mais aminoácidos. E o CASP-13, né, 13, ele teve um aumento expressivo na melhora no target mais difícil, né, em gerar proteínas mais complexas, né, predizer proteínas mais complexas. Então foi um ganho, e é um ganho bem grande, e agora talvez haja grande expectativa na edição desse ano, visto que a última edição foi extremamente muito boa, né. Bom, além das técnicas
de modelagem preditiva, né, computacionais. Existem algumas técnicas que foram vistas nos documentos, não entrei em detalhes nelas, mas existem técnicas físicas, que eu quero dizer que são técnicas onde são lidas as estruturas proteicas para gerar, por exemplo, os bancos de dados. São máquinas, enfim, esse tipo de coisa. Então, existem 3 que eu consegui ver nessa literatura aí, que é o X-Ray Crystallography, NMR Spectroscopy e o Cryo Electron Microscopy, o Cryo-EM. Sendo que o Cryo-EM é uma técnica mais nova, que tem uma tendência maior para aumentar a quantidade de proteínas encontradas, visto que ela é mais rápida e tem menos uso de recursos, né? Bom, tendo em vista que você precisa ter proteínas para predizer as novas, né, existem vários bancos de dados, como por exemplo já citado o PDB, que é o Protein Data Bank, mas existem outros, como por exemplo o Malidup, o Malizan, o Homestead e muitos mais, onde você vai ter desde as estruturas 3D até arquivos FASTA dos aminoácidos das proteínas para contribuir para essa predição para você construir os seus algoritmos de predição. Bom, e para finalizar, então, as considerações finais que eu tenho do que eu vi nessa questão nessa área de, vamos dizer assim, de predição de proteínas é que modelos de Deep Learning e modelos híbridos, né? Modelos híbridos no sentido que são que juntam a partir de template base e ab initio juntos, né? São modelos que têm uma tendência talvez maior de começar a ter crescimento nos próximos anos, visto o grande sucesso do AlphaFold e de outros modelos híbridos que têm crescido aí nas últimas versões do CASP, né? Além disso, a técnica em questão de dados, a técnica do Cryo-EM que eu acabei de comentar, então ela promete aumentar a quantidade de mapeamento de novas estruturas de proteínas. Então vai aumentar, sim, os datasets do PDB e de outros datasets, fazendo com que modelos de Deep Learning ou modelos híbridos, ou até mesmo os modelos baseados em template, consigam resultados melhores aos existentes hoje, podendo fazer com que novas proteínas apareçam aí, sejam criadas computacionalmente, sem precisar serem identificadas na natureza e posteriormente identificadas na natureza, né? Bom, em relação à área, então, eu vejo que empresas como o Google podem ajudar a fomentar com mais inovação e competitividade. Talvez isso traga também outras empresas, né, que não são do ramo de proteínas, mas que podem entrar para tentar estruturar melhor seus novos produtos, enfim. Então pode ser uma questão de fomentação a entrada de empresas privadas e até mesmo de outros grupos que hoje não fazem esse tipo de trabalho, visto a parte técnica que também é essencial, né? Em relação a instituições e empresas que eu levantei que tem os modelos, por exemplo, que são bem conhecidos. Então tem a Zhang Lab e a Universidade de Chicago, que são modelos. A Zhang Lab tem tanto os modelos ab initio quanto modelos template-based e até modelos híbridos, né? A Universidade de Chicago, que tem modelos ab initio, que é o RaptorX, e o Google com o DeepMind com o AlphaFold. Na questão da área que tem a ver com a área também mais voltado para a bioinformática, eu acho que é interessante esse marketing do CASP-13 feito pelo Google, enfim, e talvez agora desse ano também nos resultados, que pode haver uma tendência a entrar mais em vigor de novo aquele velho termo de bioinformática que foi tão bem levantado alguns anos atrás, né, mas que parece que diminuiu bastante, né, em relação aos últimos anos. Isso devido a dados, que com a técnica de Cryo-EM teremos mais proteínas, assim também como a questão de hardware e software que tem aumentado nos últimos anos, né? Em relação ao futuro, aparentemente, talvez seja, o pessoal vai começar a trabalhar mais na parte de ab initio, né? Porque tem muito a ser explorado, principalmente porque, mesmo tendo técnicas como Cryo-EM, ainda tem uma grande defasagem de proteínas, né, de estruturas proteicas. Então a técnica ab initio pode ser muito útil para criar novas estruturas e depois averiguar se elas realmente existem na natureza usando técnicas físicas como o Cryo-EM. Enfim, a área estudada foi essa, então perguntas, por favor, entrarem em contato comigo. Meu nome é Rodolfo Denadai, o RA meu é 28911, meu e-mail, eu estou nas redes sociais como @rdenadai, o meu site. E eu deixo aqui o blog, né, o link do Zotero e o blog, para quem quiser entender mais e ver mais coisas a respeito.
O blog está escrito com várias informações além do que foi falado nessa apresentação. Muito obrigado e até a próxima.